Verei. Por favor. Deus, nosso Criador, nosso Pai Celeste, nosso Pai Celestial, Jesus Cristo de Nazaré, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, Espírito Santo de Deus, o Espírito da Verdade, o nosso Consolador, espiritualidade maior, mentores espirituais da espiritualidade maior, mentores espirituais do plano espiritual. Eu gostaria de pedir, em nome desse grupo de estudos da comunicação espírita, autorização para iniciarmos o nosso estudo dessa noite, segunda-feira, 19 de maio de 2025. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, boa noite a todos. Espero que todos tenham tido uma semana excelente. Retomando aqui os nossos estudos do Livro dos Médiuns, no capítulo 29, itens 324 a 333. Hoje nós trataremos sobre as reuniões espíritas. E na sequência, a partir da semana que vem, sobre as sociedades espíritas, tá? A que se refere este capítulo 29. Muito bem. Qual a importância e a característica das reuniões espíritas? Nos traz Kardec ali no item 324. As reuniões espíritas, elas oferecem grandes vantagens para o esclarecimento dos participantes. E aqui a gente tem que entender que vantagens para o esclarecimento dos participantes, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Reuniões espíritas, elas são esclarecedoras, tanto para um plano quanto para o outro. Elas permitem a permuta de ideias através de questões e observações. Requerem condições especiais para produzirem os seus frutos desejáveis, né? Não devem ser comparadas com reuniões comuns ou ordinárias. E cada reunião, é muito interessante essa ideia que Kardec nos traz, que cada reunião é um todo coletivo, que deve seguir precauções específicas. E nós vamos ver logo à frente por que ele se refere como uma reunião espírita a um todo coletivo. É muito interessante a ideia que ele nos traz. Então, elas podem se apresentar de três formas distintas, conforme forem os seus objetivos, né? Reuniões frívolas, reuniões experimentais ou reuniões de estudos ou instrutivas, cada uma com condições próprias e diferentes. Tá? E quando aqui Kardec nos traz que as reuniões espíritas oferecem grandes vantagens para o esclarecimento dos participantes, a gente tem que entender também, e nós vamos ver isso também logo à frente, que quando uma pessoa que tem mediunidade e que ela não consegue trabalhar aquela mediunidade dela, não compreende ainda por falta de estudo, por falta de um aperfeiçoamento pessoal na doutrina, né? Essa mediunidade traz muitos problemas para essa pessoa, traz grandes problemas às vezes. Por quê? Primeiro porque é um compromisso com o qual com o qual a gente estabelece antes da gente reencarnar, né? A mediunidade não é um privilégio, muito pelo contrário, a mediunidade é a oportunidade de resgate dos nossos débitos com a lei divina. Então, na nossa história evolutiva, nós prejudicamos outras pessoas, nós fizemos o mal, nós fomos pessoas com sentimentos negativos. E a mediunidade é uma oportunidade de resgate em relação a tudo isso de ruim que nós fizemos. Então, nós não podemos entender a mediunidade como um privilégio, mas sim como
compromisso previamente estabelecido por nós, antes do nosso nascimento, né, nas nossas programações reencarnatórias. Então, elas são muito vantajosas, as reuniões espíritas. Por quê? Porque é ali que o médium vai educar esta mediunidade. É ali que os problemas ocasionados por conta dessa facilidade de contato com o mundo espiritual serão resolvidos gradativamente, conforme ele for se aperfeiçoando na mediunidade, conforme ele for estudando, conforme ele for se tornando um médium mais trabalhado. Né? Então, esse tema 324, ele traz para nós a importância e as características das reuniões espíritas. Nós vamos agora analisar cada uma delas. As frívolas, as experimentais, as instrutivas, o que será que cada uma delas tem para nos ensinar? Primeiro, o que é frívolo? Aqui no item 305, nós vamos entender um pouco mais sobre as características e as limitações das reuniões frívolas. Frívolo é algo que tem pouca importância, é inconsistente, inútil ou superficial. Então, é algo superficial, algo sem importância. Seria uma reunião superficial, uma reunião inútil, né, aos olhos da doutrina que prega que as reuniões precisam ser sérias. Mas reuniões frívolas acontecem. E a gente vê a cada vez mais na rede social, na televisão. E são exatamente essas, né, que Kardec se refere, como composta por pessoas que veem apenas o lado divertido das manifestações. E nelas se perguntam banalidades, curiosidades sem profundidade. E aí não tem como deixar de ser que quem vai participar dessas reuniões frívolas ou levianas, né, são os espíritos levianos que comparecem a esse tipo de reunião. E podem ocorrer fatos curiosos, mas não representam a verdadeira natureza do mundo espiritual. Os espíritos elevados não comparecem à reunião deste gênero. Se nós pensarmos um pouco nos itens anteriores que nós estudamos, uma das questões para as quais Kardec chama muito a nossa atenção é para intenção, para a intencionalidade em relação à qual nós vamos para uma reunião mediúnica. Então, se existe um grupo coeso com uma intenção séria, a partir do momento que eles estão se preparando para aquela reunião, eles já estão atraindo os espíritos que são simpáticos àquelas intenções. Aqui, de igual forma, o que será atraído para uma reunião frívola serão espíritos levianos, desde o momento que se tem a ideia de fazer uma reunião deste gênero. Né? E os espíritos elevados não comparecem a reuniões deste gênero. É diferente com o que acontece aqui na Terra? É diferente quando uma pessoa, digamos que uma pessoa que tenha um posicionamento um pouco mais ético, voltada ao estudo, voltada a questões um pouco mais complexas da vida, caso ela seja convidada para comparecer a uma reunião em que nada disso será tratado, será que ela vai? Não tem diferença. Né? No plano espiritual, acontece da mesma forma. A intenção daquelas pessoas que ali comparecem já está de acordo com os espíritos que ali comparecerão. E nessas reuniões frívolas, essas intenções não são sérias. Né? E, portanto, elas não vão atrair espíritos elevados. Muito pelo contrário. Então, para manter, o que nós concluímos desse item 325? Que para manter a integridade do trabalho mediúnico, as reuniões frívolas devem ser evitadas, focando sempre na seriedade e na busca de sabedoria espiritual.
Claro que nós estamos aqui com o objetivo de estudar, e é importante que a gente estude todo tipo de reunião que possa acontecer, né, a partir do momento em que o contato com os espíritos é algo universal. A doutrina espírita, ela vem e organiza as bases nas quais esse contato pode se dar de uma maneira segura, séria, efetiva, com um bom resultado. Mas a gente sabe que isso é voltado àqueles que são conhecedores e são adeptos da doutrina espírita. Mas há pessoas que não são, e essas reuniões acontecem, né, dessa forma. Então, para efeito de estudo, é importante que a gente entenda o que pode acontecer numa reunião frívola. E é claro que numa casa espírita séria, isso jamais vai acontecer. E as reuniões experimentais de que trata o item 326? Elas têm por objetivo principal a produção de manifestações físicas. Para muitos, são mais um espetáculo curioso que instrutivo. Vamos voltar, então, aos primórdios da doutrina espírita. O que nós tínhamos ali na metade do século XIX, na França, né, naquele momento? Claro que havia manifestação em outras partes do mundo, mas o fenômeno das mesas girantes, ele era um fenômeno que ele tinha por intenção atrair a, a atrair a genialidade, né, a curiosidade dos estudiosos daqueles fenômenos. Então, naquelas reuniões experimentais, existia um objetivo de produzir manifestações físicas. Eram reuniões experimentais, mas reuniões já com um propósito muito mais elevado. Né? Tanto que, naquele momento, reencarnaram médiums no mundo inteiro. Houve uma avalanche de médiums aí que reencarnaram para trabalhar juntamente com Kardec, né? Na organização deste ensinamento que os espíritos luminares da humanidade nos trouxeram, que é a doutrina espírita. Então, essas reuniões experimentais tinham por objetivo principal, nesse momento, a manifestação física. Depois da manifestação física, aí essas reuniões passaram a ser, o que a gente vai ver no próximo item, reuniões que instruíam, né? Mas aqui, nesse momento das reuniões experimentais, os incrédulos, eles saem mais admirados do que convencidos. Elas têm utilidade para a descoberta das leis que regem o mundo invisível e como foram importantes para essa descoberta, né? As leis que regem o mundo invisível. Construíram um poderoso meio de convicção para muitos. Efetivamente construíram. Então, nós podemos usar como exemplo dessas reuniões experimentais aquelas reuniões que eram feitas em Paris para compreender os fenômenos das mesas girantes. Então, embora úteis para a descoberta das leis do mundo invisível e como meio de convicção, sozinhas elas não são suficientes para iniciar alguém na ciência espírita. Elas precisam ser dirigidas com métodos e prudência para produzirem melhores resultados. E aí foi que entraram as mãos santas de Kardec, né? E de tantos outros luminares da humanidade que atuaram para que aqueles fenômenos inicialmente chamassem a atenção por si só, mas depois se estudasse o que havia de inteligente por trás daqueles fenômenos. E aí, a partir de então, já no item 327, nós avançamos para as reuniões instrutivas. E voltando a nossa atenção para aquele momento, né, da doutrina espírita nascente, tínhamos lá as reuniões que eram experimentais e depois as reuniões também instrutivas.
que são aquelas onde se pode aurir o verdadeiro ensino espírita. Devem ser sérias na integral acepção da palavra. Elas exigem que os assistentes estejam em condições propícias para atrair bons espíritos. Olha lá, condições propícias para atrair bons espíritos, que nós vimos nos capítulos anteriores, que a intenção daquelas pessoas que se reúnem num grupo mediúnico é considerada. A intenção estabelece esse elo energético com aqueles espíritos que irão se manifestar naquela reunião. Então, as pessoas que ali estão têm que ter essas condições para atrair os bons espíritos. E elas devem cogitar de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Por exemplo, curiosidade, fazer pergunta para os espíritos que ali comparecerem sobre o futuro, sobre adivinhações, sobre dúvidas pessoais, né? Espíritos superiores não comparecem à assembleia de pessoas levianas. Isso aqui é muito importante. Vou repetir. Espíritos superiores não comparecem a assembleias de pessoas levianas. Então, qual a conclusão desse item? Uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis. Os espíritos que comparecem, tendem a secundar as tendências dos participantes. Por isso, as reuniões de estudo atraem espíritos interessados no progresso, enquanto as reuniões experimentais atraem os que se voltam para manifestações físicas. Claro que com exceção daquele momento da doutrina espírita nascente, né? Em que aquelas manifestações físicas faziam parte do despertar daquelas pessoas para o que estava por trás das manifestações físicas. Mas se nós formos imaginar hoje uma reunião que tenha por objetivo tão somente a curiosidade em relação ao fenômeno, nós temos algo diferente do que aconteceu no início da doutrina espírita, né? E não era aquela a intenção dos espíritos que estavam trazendo aquela nova doutrina. Mas e a instrução espírita? Já aqui se refere o item 328. A instrução espírita, ela não se limita ao ensinamento moral dos espíritos. Ela inclui o estudo dos fatos, a teoria dos fenômenos e a pesquisa das causas. Então, fato, fenômenos e causas. Nós não podemos dizer que se a gente tivesse que resumir os ensinamentos da doutrina espírita, ela trata exatamente dos fatos, dos fenômenos e das causas, né? Então, a doutrina espírita que nos traz a instrução espírita, como nós temos reuniões que têm esta finalidade, trata a respeito desses fatores. E ela abrange a comprovação do que é possível e do que não é. Fenômenos dignos de atenção não se limitam aos fenômenos extraordinários. Fatos importantes surgem das comunicações inteligentes em circunstâncias fortuitas. Então, a verdadeira instrução espírita é uma filosofia completa, que abrange tanto o estudo dos fenômenos, quanto o ensino moral, permitindo penetrar gradualmente nos mistérios do mundo invisível, através da observação e da análise. Então, é muito interessante aqui que, quando Kardec trata da instrução espírita, veja como ele tenta ser abrangente, né? Ele diz o seguinte: a instrução espírita, que é ministrada numa reunião séria, ela abrange tanto a parte fenomenológica, quanto fatos, quanto causas, e também o que? Ensino moral. Parece que a gente está vendo Kardec falar da própria doutrina espírita, né? Porque a própria doutrina espírita,
ela é uma doutrina que explica cada um desses fatores. O ensino moral está no Evangelho segundo o Espiritismo. E nos demais livros nós temos as outras questões, né? De filosofia, de estudo dos fenômenos, de estudo das causas, de estudo dos fatos. Quando Kardec investiga os fatos com os espíritos desencarnados, e aí ele vai conversando ali com espíritos desencarnados de todas as categorias, espíritos sofredores, espíritos superiores, espíritos instrutores. Então, ele pesquisa tudo para que nós sejamos instruídos a respeito de todos esses aspectos. Daí a beleza da doutrina espírita, né? Ela não fica limitada a um determinado viés da compreensão da vida como um todo, do que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos e o que rege as nossas vidas, o que rege a nossa experiência reencarnatória. A instrução espírita, ela abrange todos esses aspectos. Pessoal, se quiserem interromper, fiquem absolutamente à vontade. E será que as reuniões espíritas são importantes para os médiuns? Será que elas trazem benefícios? Elas são de imensa utilidade para médiuns de manifestações inteligentes. Elas ajudam a combater a obsessão e a fascinação, grandes tropeços da mediunidade. Por que grandes tropeços da mediunidade? Porque, como eu disse no começo, o médium, e hoje eu penso que nós vivemos uma epidemia de mediunidade. Por que nós vivemos uma epidemia de mediunidade? Os espíritos nos contam que nós temos aproximadamente aí de 3 a 4 vezes mais espíritos desencarnados ao redor da Terra. Então vamos imaginar 8 bilhões de pessoas trocando pensamentos com aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Aí a gente começa a entender aquela citação de Paulo de Tarso, quando ele se refere a uma multidão de testemunhas dos nossos pensamentos, né, dos nossos atos, manifestações e pensamentos. Quem compõe essa multidão? São esses espíritos desencarnados. E nós somos o quê? Nós somos antenas que estão se ligando a esses espíritos diuturnamente. Mas a maior parte destes 8 bilhões de pessoas não compreende como essa ligação se processa. O que não significa que o fenômeno mediúnico não ocorra com aquela pessoa que não compreende. Então, por isso que eu entendo, né, uma manifestação minha, a Ana pode ver, pode complementar, eu nunca vi um estudo nesse sentido, mas eu penso que a humanidade passa por uma epidemia de mediunidade. Porque o desconhecimento desta capacidade faz com que os espíritos utilizem essas 8 bilhões de pessoas ao seu bel prazer. Né? Então a pessoa acaba não sabendo mais quando o pensamento é dela ou quando é um pensamento que é um pensamento intrusivo, que é um pensamento plantado na cabeça daquela pessoa por um espírito. E aí nós podemos imaginar, né? Isso acontece tanto de forma positiva quanto negativa. Mas considerando que a maior parte dos nossos irmãos encarnados aqui na Terra são muito mais ligados a aspectos negativos do que positivos, por isso que eu falo da epidemia de mediunidade. Então, o fato de as pessoas ainda não conhecerem esta capacidade de os espíritos influenciarem os nossos pensamentos faz com que elas sejam médiums totalmente descontrolados. Né? O conhecimento da doutrina espírita, o estudo da mediunidade, a educação mediúnica faz com que isso seja diferente.
E as reuniões de estudo para os médiuns, as reuniões mediúnicas, nas quais esses médiuns podem exercer esta faculdade mediúnica, se desincumbir deste encargo com o qual nós nos comprometemos antes de encarnar aqui na Terra, faz com que essa faculdade blinde esse médium contra obsessão e fascinação. É muito, muito perceptível, né? Às vezes, as pessoas que trabalham em grupos mediúnicos, em reuniões mediúnicas, não estão num bom dia. Estão num dia difícil, cansadas, mas ela vai para a reunião mediúnica, e às vezes a pessoa está até um pouco desequilibrada, mas ela vai para a reunião mediúnica e, ao final, a sensação de bem-estar é muito grande. Então, essas reuniões auxiliam demais a questão dos médios. Alguém quer se manifestar? Boa noite, Oswaldo. Olá, boa noite. É uma dúvida que surgiu aqui. Pois não. Quando nós fazemos o curso, né, mediúnico, tem o 1 e tem o 2, lá nós fazemos, no final do curso, né, alguns meses, uma sessão mediúnica, né, Certo. várias. E muitas pessoas, né, algumas, não vou dizer muitas, porque algumas pessoas se descobrem médiums nessas sessões. Certo. Então, minha pergunta é o seguinte: essas pessoas não eram médiums antes, ou se elas não estivessem feito o curso, né, do mediúnico, elas não saberiam que são médiums? Tá. Bom, eu estou sem acesso à tela. Quem que fez a pergunta? Meu nome é Selma. Oi, Selma. Então, assim, Selma, inicialmente, vamos relembrar ali o que Kardec já nos trouxe sobre questão de mediunidade. A mediunidade, ela nada mais é do que a capacidade que nós temos de registrar a sugestão dos espíritos para nós, tá? Então, vamos imaginar o seguinte: desde que nós nascemos, nós temos o nosso mentor espiritual com a gente. Alguns chamam de anjo de guarda, anjo guardião, mentor espiritual. E ele passa a vida nos sugerindo coisas, né? Dando pitaco. Não, faz isso, não vai por ali. Mas vamos imaginar agora que a gente esteja na fase adulta. Então, a gente está lá no nosso trabalho, nós precisamos produzir alguma coisa, e aquilo não vem, de repente a gente tem uma ideia. Às vezes essa ideia não é nossa, ela é do nosso mentor espiritual que está nos ajudando ali naquele momento. Isto é mediunidade, tá? Então, a mediunidade, essa mediunidade, todos nós temos. Todos nós temos. Não há um único ser humano que não tem a capacidade de registrar essa sugestão dos espíritos para nós. Por quê? Porque nós somos espíritos. E a mediunidade nada mais é do que uma comunicação que vem do perispírito, do espírito que está falando com a gente, para o nosso. Então, todos nós temos perispírito. Todos os seres humanos têm. Então, essa capacidade, ela existe em todos os seres humanos. Mas vamos falar de uma mediunidade que Herculano Pires chama de mediunidade dinâmica. O que é a mediunidade dinâmica? Mediunidade dinâmica é aquela em que a pessoa tem a capacidade de dar voz a um espírito, de falar, né? De permitir com que aquele espírito fale por ela. Então, aí nós temos a psicofonia, nós temos a psicografia, nós temos vários tipos de mediunidade, como nós já estudamos aí em itens passados. Esta pessoa que se descobriu médium na sessão mediúnica sempre foi médium dinâmico. Sempre foi um médium mais dinâmico. Só que a partir daquele momento que ele estuda e que ele vai para a reunião mediúnica e ele passa a trabalhar aquela mediunidade de uma forma organizada, a produção mediúnica dele
passa a ter um objetivo maior e mais educado. Mas a vida inteira dele, ele fez isso. E aí, a depender de como ele organizou as ideias e a vida dele, ele deu voz a espíritos sérios ou não. Então, é muito difícil a pessoa que, num determinado momento da sua vida, se descobre médium, ela não ter dado voz a muitos espíritos antes, positivos e negativos, espíritos mais evoluídos ou menos. Né? E aí, é muito comum que essas pessoas também, a partir do momento que começam a estudar e se educar a sua capacidade mediúnica, elas começam a olhar para trás e falar, nossa, agora eu estou entendendo aquilo que eu fiz, por isso que eu tinha a impressão de que não era eu. Aquilo não podia ser eu não era daquele jeito. Hoje eu entendo que eu estava sob um processo de influência espiritual. Entendeu? Sim, entendi. Eu só fiz a pergunta porque já ouvi médium, aí me descobri, não sabia que eu era médium, alguma coisa nesse sentido. Então, agora eu Muito comum. compreendo melhor. É Uhum. muito comum as pessoas terem, eu me descobri médium. E é isso mesmo. Por que é uma descoberta? Porque até aquele momento a pessoa não tinha conhecimento de que ela tinha uma mediunidade dinâmica, de que ela poderia colocar aquela mediunidade para um trabalho de ajuda ao próximo. E a partir do momento que a gente coloca a mediunidade para ajudar o próximo, quem é o primeiro ajudado? O próprio médium. O próprio médium, né? Não tem como você acender uma luz na vida de outra pessoa sem se iluminar. A mediunidade é isso. Então, o médium, por intermédio dessa faculdade, ele vai auxiliar espíritos sofredores, ele vai encaminhar, ajudar no encaminhamento desses espíritos. Ele vai ajudar muitos espíritos que sequer sabem que estão desencarnados a encontrar essa verdade, a se encontrar. E, ao mesmo tempo, ele está ajudando a si mesmo. Então, é muito comum as pessoas falarem, eu me descobri médium. Isso é muito bacana, muito gostoso de ver. Então, Oswaldo, nesse sentido, a gente poderia dizer que existem muitos médiums espalhados por aí que não ainda, vamos dizer, entre aspas, não descobriram que tem essa mediunidade. Vamos falar aqui dos 8 bilhões, talvez uns 2 bilhões de pessoas, com certeza, tá? Então, assim, isso é muito grande, né? Às vezes, por isso que a gente às vezes não sabe, uma pessoa, quando ela comete um crime, por exemplo. Às vezes aquela pessoa tem uma mediunidade tão dinâmica, ela não cometeu aquele crime sozinha. Estou dizendo que isso tira a culpabilidade dela, não é isto, tá? Uhum. Mas a vontade dela de cometer o crime se aliam outros espíritos e fazem juntos, né? Então, isso é muito comum. Isso é muito comum acontecer. E para o bem também. Para o bem também acontece isso. Eu conheço pessoas que são ateus e que são médiuns excepcionais. Dão vozes a espíritos elevadíssimos. Só que eles não sabem disso. Mas são pessoas éticas, que vivem assim, acima do homem médio, sabe? Que tem um nível de honestidade muito grande. E que quando falam, trazem, assim, nas suas falas, nos seus conceitos, a ética, o respeito. Então, assim, eu brinco e falo, gente, vocês são espíritas, só não sabem, vocês são médios, só não sabem. Por quê? Porque aí entra a questão do rótulo, né? Nós não precisamos rotular ninguém. Mas essas faculdades, a gente só rotula elas, a gente só dá nome a essas faculdades, porque nós precisamos entendê-las e explicá-las. Mas tudo que a gente não deveria fazer é rotular as pessoas. Mas é o que a gente mais faz. Até por fim pedagógico, né? As pessoas se rotulam por finalidade pedagógica para dizer, olha, eu me incluo nesse grupo, eu me incluo nesse. Mas o conhecimento é universal, né? E o rótulo nunca é bem-vindo.
mas que existem muitos médiuns que sequer têm conhecimento disso, não há a menor dúvida. Por isso, uma epidemia de tanto sofrimento, né? Hoje a gente vê aí uma sociedade doente, nós vemos cada coisa que não compete trazer aqui agora, não cabe aqui no nosso estudo, mas basta a gente olhar para fora e a gente vai ver uma sociedade que está padecendo de muitas doenças, de muitos transtornos, e esses transtornos, às vezes, são da própria pessoa, às vezes é um transtorno dividido. É da pessoa e dos espíritos que a acompanham. E aí, por intermédio da mediunidade, aquele sofrimento, aquele arrastamento daquele espírito encarnado para o caminho da depressão, do suicídio e das questões complicadas que geram a vida de uma pessoa que tem mediunidade e não sabe que tem. Né? Oswaldo. Pois não? Obrigado, Oswaldo, obrigado. José falando. Oi, José. Você falando assim, eu comecei a pensar, né? E você está falando do mundo inteiro. E se a gente direcionar para as igrejas, principalmente os crentes, né, que eles falam que tem dom da cura, tem dom de visão, tem dom não sei do que, essas pessoas são nada mais, nada menos que médios, né? Exatamente. Perfeito. Eu até digo assim que médio foi um nome que Kardec cunhou, né? Ele fabricou. Exatamente. Né? Mas se a gente for abrir mão, o jeito que ela está falando ali, se a gente for estender esse nome mediunidade, ele vai ter outros nomes. Lá no Candomblé vai ser Pai de Santo, lá na Bíblia ele vai ser Pitonisa, lá nas igrejas vai ser o dom da cura, dom não sei do que, na igreja católica lá é aquelas meninas que viram, teve visão. Então, médium, todo mundo cada um no seu nível, mas que sempre existiu, né? Uma mediunidade sempre existiu e é um dos meios que Deus tem de alavancar a nossa cultura, nosso bom senso, nosso bem-estar, nosso amor, né? Então Perfeito. Isso aqui que... Exatamente. E sempre, né? Se nós formos olhar na história bíblica, muito antes de Moisés, nós vamos observar os médiuns a todo momento, recebendo os ensinamentos da espiritualidade. E tem um tipo de médium que, com certeza, foi muito especial para a vida de cada um de nós aqui, ou da maioria, que tem mais de 50 anos, que foram as benzedeiras. Quem a mãe não levava em benzedeira, que ia lá e voltava são? Pensa no médium de cura que eram essas benzedeiras. Eu fico ressentido porque acabaram as benzedeiras. Eu adorava ir nas benzedeiras que minha mãe me levava. Até hoje eu guardo um carinho muito especial. Imagino que vários de nós aqui, ou quando era criança, ia nas benzedeiras, né? São médiuns de cura e exercem aquilo com tanto amor, com tanto carinho. Né? Então, a mediunidade é isso. É uma faculdade que ela é inerente ao ser humano, né? E ela, bem dirigida, ela produz maravilhas. E mal dirigida, também produz grandes sequelas, grandes problemas. Né? Essas reuniões para os médiums, ela também permite com que o médium não fique isolado e sujeito a espíritos enganadores. Então, o médium ele passa a pertencer ali àquele grupo, né? Então, ele está num grupo que também o está protegendo esse dom, essa faculdade que ele tem, né? Por outro lado, a análise imparcial das comunicações permite ao médium perceber o que sozinho ele não conseguiria. O médium que teme o juízo de suas comunicações já está no caminho da obsessão. Kardec traz no texto uma expressão muito interessante, que ele fala assim, que 4 olhos enxergam melhor do que 2. Então, ele chama a atenção para o fato de que o médium ele não deve temer o juízo das suas comunicações. Ou seja, Chico Xavier e Divaldo nos chamam a atenção, Raul Teixeira e tantos outros, né? Nos chamam a atenção
para que as comunicações mediúnicas, elas são recheadas de animismo. E compete aos coordenadores dos grupos mediúnicos fazer essa leitura, né? Quando um médium, especialmente isso acontece no começo, né, da mediunidade, é absolutamente natural e bem-vindo. E ninguém se desenvolve como um médium mais bem trabalhado se ele não entender que no começo muito daquilo vai ser dele próprio, né? Mas a partir do momento que ele vai se educando e estudando a mediunidade, o animismo vai diminuindo e as comunicações terão um cunho de maior conteúdo espiritual do que de produção do próprio médium. Mas é muito importante que o médium não tenha melindre. Se alguém, eventualmente, fizer um juízo de sua comunicação com o desejo de educar, com o desejo de auxiliar. Se esse médium se melindrar, olha o que Kardec diz, ele já está no caminho da obsessão. Né? Aquele médium que acha assim, as minhas comunicações são isentas de erros, são isentas de engano. Então, o médium está colocando ali já uma certa arrogância, né? Que não compactua aí, talvez, com um objetivo maior, que traz esses espíritos mais iluminados para essas reuniões. Então, o médium já pode estar num caminho obsessivo, até de fascinação. Todos nós já conhecemos pessoas que tem médium que acha que é o dono do grupo, tem médium que acha que só ele pode receber comunicação de espíritos superiores, tem médium que entende, enfim. Aí, se nós formos descer a essas características, nós vamos falar de todo tipo de ser humano, né? Então, o médium que quer ser um bom médium, que está se educando, ele não pode ter melindre. Se alguém chegar para ele e falar, olha, será que é isso mesmo? Então, todo médium que sinceramente deseja não ser joguete da mentira, deve procurar produzir em reuniões sérias, né? Aceitando o exame crítico das comunicações recebidas, quando for o caso, pois este é o meio mais seguro de se libertar de espíritos enganadores. Bem? Então, prosseguindo agora para o item 330. E quais são as estratégias para afastar espíritos mentirosos? Como proteger a reunião de influências negativas? O objetivo de uma reunião séria deve ser afastar os espíritos mentirosos. Nenhuma reunião está completamente ao abrigo deles, apenas pelos seus fins. Cada indivíduo traz consigo espíritos que lhe são simpáticos. Isso aqui é muito importante. O que nós precisamos entender? Primeiro, nós precisamos abandonar a ideia de perfeccionismo. O que é isso? Quando eu for perfeito, eu vou me integrar a um grupo mediúnico. Isso não existe. Perfeccionismo, a busca pelo perfeccionismo, ela é patológica. Ela está na base da nossa procrastinação. Ela tem a ver com alguns transtornos que nós acabamos desenvolvendo. Então, nós não seremos perfeitos. Nós somos perfectíveis e nesta nossa experiência encarnatória, nós poderemos ser possível, mas jamais perfeitos. Então, nós não podemos esperar sermos perfeitos para podermos integrar um grupo mediúnico. Isso não existe. Então, quando nós vamos para o grupo mediúnico, nós vamos do jeito que nós somos. Só que, como Kardec diz que é reconhecido o bom espírito?
Ele diz para nós que o bom espírita ele é reconhecido por não ter defeitos. Não. Qual é a característica do bom espírita, segundo Kardec? Gostaria de ouvi-los. Como se reconhece o bom espírito? pelo seu esforço de tentar ser melhor a cada dia. Perfeito, exatamente. Então, quando Kardec fala que é pelo esforço de tentar ser melhor, ele parte do pressuposto que quando ele fala das más tendências, né, de domar as más tendências, ser melhor a cada dia, ele fala, o espírita tem má tendência. Então, o médium também tem má tendência. Ele tem. Agora, qual é o esforço que ele faz para se melhorar? Então, nós não precisamos esperar sermos perfeitos, mas nós precisamos fazer um esforço. Então, vamos imaginar um médium que ele é extremamente arrogante. Tá? Ok, ele é arrogante. Talvez ele tenha vindo nesta encarnação para trabalhar esta arrogância. A partir do momento que ele entende a verdadeira essência da doutrina espírita, ele vai fazer o quê? Ele vai empreender esforços para trabalhar essa arrogância. Então ele vai buscar ferramentas para trabalhar essa arrogância. Ele vai continuar sendo um espírito arrogante, mas ele vai tentar trabalhar aquela arrogância. E a partir do momento que ele tenta trabalhar, esse esforço dele é visto pela espiritualidade. Então ele atrai espíritos simpáticos ao esforço que ele faz. E ele vai para a reunião com aquela característica de arrogância, mas atraindo, levando com ele espíritos que são espíritos que tentam trabalhar aquilo que também não tem de bom. Percebe? Então, cada indivíduo traz consigo espíritos que lhe são simpáticos. Agora, vamos imaginar, um médium que é arrogante, ele não admite que ele é arrogante. Ele vai atrair espíritos arrogantes, espíritos que gostam daquele comportamento dele. E ele vai para a sessão, para a reunião mediúnica, como esse médium. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós levamos para as reuniões mediúnicas aqueles espíritos que não são simpáticos. E está tudo certo. Né? E esses companheiros espirituais invisíveis acabam influenciando todo o ambiente da reunião. E aí a gente pode, os espíritos que coordenam, porque vamos imaginar, né? Uma reunião mediúnica, ou uma reunião de estudo, ela é coordenada pela equipe espiritual responsável. Então, às vezes, aquele espírito que está vindo ali é um trabalho para aquela equipe, desorganiza, né, aqueles fluidos que já estão organizados. Né? Então, nós temos que saber que, para que a gente vá para uma reunião mediúnica e nós sejamos mais apoios, auxílios, que nós levemos sentimentos elevados, é muito importante que a gente vá com essa intenção. Né? A gente vai com todos os nossos defeitos, mas a gente vai com a intenção, com a intencionalidade de estar acompanhados por espíritos do bem, pelo nosso mentor espiritual. É importante que desde o momento que a gente saia da nossa casa, a gente já vá mentalizando isso, que a gente vá para a nossa reunião acompanhados de espíritos bons, para que nós não sejamos aqueles que chegam lá para perturbar ou para conturbar. E ao adentrar a reunião, importante a nossa postura, né, de cuidar com os nossos pensamentos. Porque a partir do momento que nós estamos ali, os nossos pensamentos, que são visíveis e são ouvidos pelos espíritos, contribuem ou atrapalham aquela reunião. Né? Nós temos notícias de mentores espirituais, de grupos, que disseram que o barulho naquele grupo estava ensurdecedor, e todos estavam em silêncio. O que era o barulho? O barulho era o pensamento descoordenado de cada um dos que ali estavam.
fazendo um barulho ensurdecedor para aqueles espíritos que coordenavam aquela reunião, né? Então, isso é muito importante. A partir do momento que a gente vai se conectando com sentimentos mais nobres, nós vamos atrair esses espíritos simpáticos e nós vamos evitar os espíritos mentirosos, né? Então, a qualidade dos assistentes determina a qualidade das influências espirituais. A reunião ideal, então, seria aquela em que todos os assistentes, possuídos de igual amor ao bem, trouxessem consigo apenas bons espíritos. Isso é possível? Não. É muito difícil, no nosso estágio evolutivo, que todos os integrantes daquele grupo estejam sintonizados com boas intenções, que estejam ali focados naquele objetivo. Infelizmente, é bem difícil isso acontecer. Mas na impossibilidade de se obter o que? O ideal, né? A melhor será aquela em que o bem suplante o mal. Então, ainda que não seja possível que esse grupo esteja imbuído desses ideais, todas as pessoas que ali estejam, mas que todas ali queiram que o bem prevaleça, já está valendo, já está bom. Já é possível que esta reunião atinja um objetivo nobre a partir da reunião dessas pessoas. Tá bem? Até aqui alguma observação? Alguém gostaria de fazer alguma fala? E sempre lembrando, né, que a intenção, como nós viemos analisando em vários itens anteriores, a intenção individual, extremamente importante. Depois, a intenção do quê? Do grupo. Também é muito importante e vai determinar a qualidade da influência espiritual naquela reunião. Muito bem. Aqui é muito interessante essa ideia que Kardec traz para nós no item 331. Ele fala sobre a força da associação de pensamentos. Ele trata a reunião como um ser coletivo. Uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades resultam das de seus membros. A força do grupo depende de sua homogeneidade. E o poder dos pensamentos, da associação dos pensamentos, afeta diretamente a comunicação espírita. Então, vamos imaginar que estamos em 6, 7, 4, 5 pessoas num grupo e aquele grupo está pensando de forma homogênea. A força desta homogeneidade desse pensamento atrai espíritos elevados, garante comunicações efetivas, comunicações que são sérias, afasta espíritos que têm uma intenção de mentir para aquelas pessoas que participam da reunião. Então, os espíritos são atingidos pelo pensamento como nós somos atingidos pela voz. Olha isso que Kardec nos traz. Os espíritos são atingidos pelo pensamento, como nós somos atingidos pela voz. Isso é muito sério. Pensamento é uma energia criativa. A nossa antena psíquica com os espíritos, ela se estabelece a nossa comunicação pelo pensamento, né? É por isso que quando a gente pensa numa pessoa desencarnada, nós temos, às vezes, a potencialidade de efetivamente trazer essa pessoa junto de nós. Por isso que é muito importante, quando a gente vai fazer prece, especialmente para os recém-desencarnados, né?
não direcionar o pensamento diretamente para aquela pessoa, mas sim direcionar o pensamento para o Cristo, ou para os mentores espirituais, para o nosso mentor espiritual, e pedir que o próprio Cristo, ou os espíritos que cumprem a vontade dele, os mentores espirituais, direcionem aquela prece para aquela pessoa, para que nós não estabeleçamos uma ligação fluídica de mente a mente, de perispírito a perispírito, porque o nosso pensamento atinge diretamente os espíritos, como nós somos atingidos pela voz. E a unidade de pensamentos nesta reunião mediúnica transforma aquela reunião como um ser coletivo. Então, é bonito isso, né? É bonita essa imagem que Kardec nos traz da reunião como um ser coletivo. E a unanimidade do concurso exerce uma ação magnética que potencializa as comunicações. Ou seja, aquele grupo que está em uma unidade de pensamento, que está concentrado, que está conseguindo deixar suas preocupações do dia a dia longe daquela reunião mediúnica, potencializa aquelas comunicações. E aí você vai ter um grupo mais coerente, um grupo mais que traz que tem um trabalho potencializado, que tem um trabalho mais sério. E, naturalmente, os espíritos que participaram também daquele grupo, daquela reunião, eles também vibrarão na mesma frequência daquele ente coletivo que é aquele grupo. Toda reunião espírita, então, deve tender para a maior homogeneidade possível, pois o espírito, chegando a um meio completamente simpático, ele se sente muito mais à vontade e responde com maior disposição e clareza. Então, olha a importância de nós estudarmos esses aspectos das reuniões espíritas, né? Para que a gente possa entender que não é só comparecer de corpo ali naquela reunião, mas eu preciso que o meu pensamento esteja educado, o meu pensamento esteja de acordo com a finalidade daquela reunião, para que eu venha a somar aos outros membros do grupo e para que a gente forme um ser coletivo, simpático àqueles espíritos que ali comparecerão. Por isso que é muito importante que todos estudem e entendam a sua importância individual na formação desse ser coletivo. É muito importante esse estudo da mediunidade por isso. Já no item 332, Kardec trata a respeito da influência do número de assistentes, número de participantes numa reunião, né, espírita. O recolhimento e a comunhão dos pensamentos são condições essenciais. Então, como nós vimos, cada pessoa que estiver ali naquela reunião tem a sua influência para a formação do grupo como um todo. Então, quanto maior o número de participantes, mais difícil é essa homogeneidade. O número excessivo de assistentes pode ser contrário à homogeneidade, como coloca Kardec. Muito embora não haja limite absoluto para esse número de participantes, né? A qualidade da concentração é mais importante que a quantidade de pessoas. Então, às vezes, um grupo que, muito embora não seja um grupo numeroso de pessoas, mas é um grupo em que aquele número pequeno de pessoas tem uma qualidade de pensamentos homogêneo, consegue fazer com que aquele grupo se transforme num ente coletivo, aberto a comunicações mais efetivas, mais sérias, a espíritos mais elevados. Então não é a quantidade, mas sim a qualidade daquelas pessoas que se reúnem, a qualidade da concentração.
é mais importante que a quantidade de pessoas, né? Nos círculos íntimos de poucas pessoas, são geralmente mais favoráveis às belas comunicações. E Kardec nos diz que é fato provado pela experiência que os grupos menores tendem a obter comunicações de melhor qualidade, pois é mais fácil manter a homogeneidade de pensamentos e a concentração adequada. Ok? Quem gostaria de comentar qual é o número de pessoas, as pessoas que participam de grupos mediúnicos, se participarem, quantas pessoas tem nos grupos? Se vocês puderem se manifestar. Boa Depende noite, do grupo, Oswaldo. Oswaldo. Oi? Muito depende do grupo, na verdade, né? Da casa. Assim, numa média, Umas 7, 8 pessoas. em média, né? É. 7, 8 pessoas. Perfeito. São grupos, não são muito grandes, não são muito pequenos, é um número bem Normalmente bacana. com mais médiums, né, do que outros integrantes, né? Sempre é muito difícil você achar um equilíbrio aí, né? Entre médios e o dialogador, né? Aham, Então, mas eu acho que é mais ou menos essa média. bacana. Perfeito. É um número que isso aqui acaba sendo possível, né? É. Acaba sendo possível fazer com que cada participante consiga fazer com que aquele grupo seja um ente coletivo, como diz Kardec. Muito interessante. Obrigado, Ana. Então, seguindo aqui para o item já o 333, Eu acho que a regularidade. Graça queria falar também. Eu não estou Pode vendo falar, quem Graça. levanta a mão, então me ajuda Não, por eu ia favor. falar, Ana, mas você já falou, eu ia falar do meu grupo, mas você já falou no geral, Mas já comenta aí. está falado. Não, Ah, querida, não tem importância não, já está falado. mas Obrigada. o seu grupo são quantas pessoas? O meu grupo é Graça? maior, Oswaldo. Nós Maior? somos 11, são 11, 3 dialogadores. 3 Dois, dialogadores e dois, 8 médiuns. 3 apoios e os outros são médiums. Ah, entendi. E Graça, você percebe no seu grupo mediúnico que esta coesão consegue acontecer? Acontece no nosso grupo porque é um grupo muito harmonioso. Ele é muito Perfeito. harmonioso, todo mundo ali sempre muito consciente do seu papel, da sua função. É um grupo bem equilibrado, eu acho, né, Oswaldo? A gente não sabe, né, o que a gente está Claro. levando ali, mas, assim, eu estou ali há mais de um ano, então, essa ideia eu tenho do nosso grupo. É um grupo muito equilibrado, muito responsável. Perfeito. Embora é um número, né, maior assim, ele, né, é dito que no máximo 12, mas o funcionamento tem demonstrado assim um trabalho bem bonito, está tudo certo, eu Que acho. coisa boa. Então, acontece essa homogeneidade, né? Olha que bacana, Sim, de né? propósito, sim. Perfeito. Isso é muito bom. E é gostoso a gente estudar isso e constatar isso na prática, não é? Não é Sim, bom a sim. gente estudar e ver, nossa, olha que legal, o meu grupo está dentro dessas características, tal. Isso é muito interessante, né? Uhum, Muito sim. bacana. Obrigado, Graça. Então, e agora no item 333, nós vamos tratar também da questão da regularidade das reuniões, né? A importância da regularidade dos trabalhos. Em todas as reuniões estão espíritos frequentadores habituais. Esses espíritos têm suas ocupações e preparam-se para comparecer. Vamos imaginar o seguinte: nos nossos trabalhos, né? Nos nossos trabalhos aqui na matéria, nós estamos disponíveis para todas as pessoas a todos os momentos? O que vocês acham? Sim?
É difícil. Não. Difícil? Não, né? Então, a gente não está disponível para todas as pessoas em todos os momentos. Às vezes as pessoas querem falar, olha, o que você acha? Você consegue? Olha, agora eu não consigo, mas daqui 2 horas pode ser, ou amanhã. Então, a gente vai fazendo o quê? A gente vai organizando os nossos afazeres, né? De modo que a gente possa atender as pessoas que nos buscam nas nossas profissões em determinados horários pré-estabelecidos. Da mesma forma acontece com os espíritos no plano espiritual. Eles têm os seus afazeres, as suas agendas. Então, eles não estão lá ao nosso dispor, né, ao nosso bel prazer de quando a gente entender que a gente quer falar com eles, nós os convocarmos. Exatamente por isso, até a orientação do Evangelho no Lar é para que se siga um dia determinado, uma hora determinada, para que ali uma equipe espiritual, né, seja designada para atender aquele lar. E aquela equipe vai se comprometer, ou aquele espírito, vai se comprometer com aquele agendamento. Nas reuniões, de igual forma, a regularidade de dias, de horários, né, são muito importantes em respeito àqueles espíritos que se organizam para comparecer àquela reunião. Então, quando as reuniões ocorrem em dias e horários certos, raramente os espíritos faltam. Alguns espíritos, eles são muito rigorosos com atrasos e ficam incomodados quando há atrasos nas reuniões. Isso é desrespeitoso até que na matéria, não é verdade? Às vezes uma pessoa marca com a gente, fala, olha, eu vou chegar às 3 da tarde. Se a pessoa chegar às 3h30, para aquele compromisso que ela designou, que ela marcou conosco, demonstra ali uma falta de respeito, a gente vai ficar incomodado. É claro que imprevistos acontecem. E por imprevistos acontecerem, os espíritos também entendem isso. Agora, vamos imaginar uma reunião mediúnica que está agendada para iniciar sempre às 19h30. Aqueles espíritos que ali comparecem de forma habitual, nós já vimos nos itens anteriores, que quanto mais habitualidade, frequência, regularidade, os espíritos vão acostumando, eles vão se ligando àquele grupo, né? Eles vão comparecer ali no horário. Aí a gente atrasa, ou a gente falta, ou a gente não vai, ou a gente começa a reunião que deveria começar às 19h30, às 19h40, 19h45. Isso é uma falta de respeito com aqueles espíritos que se agendaram para estar ali no horário. Volto a dizer, claro, imprevistos acontecem. E é claro que os espíritos, eles também não são voluntariosos, né? Os espíritos mais evoluídos, eles entendem quando eventualmente acontece um atraso, por algum motivo que não é um motivo banal. Mas se eles também, se isso passa a ser constante, aqueles espíritos também passam a se incomodar com isso. Porque eles também se sentem incomodados e até desrespeitados se isso acontecer. Porque daí a seriedade daquele grupo já começa a ficar um pouco comprometida, né? Por outro lado, a exigência de pontualidade rigorosa pode ser sinal de inferioridade espiritual, né? Por quê? Porque aquele espírito também passa a ser muito rígido, o que não é próprio de espíritos um pouco mais elevados. Então, embora a regularidade seja preferida pelos espíritos, os espíritos de ordem verdadeiramente superiores não são meticulosos a esse extremo. No entanto, cumprir horários demonstra respeito e zelo com o compromisso daqueles espíritos que comparecem às reuniões, né? Então, esse item 333 fala sobre a importância da regularidade dos trabalhos, dias e horários. Muito bem. O que nós vimos até aqui? Vamos revisitar essas ideias, né? Que nós analisamos, sobre as quais nós refletimos, dos itens 324 a 333.
lembrando que nada substitui a leitura, o estudo pessoal, né? O que nós conseguimos trazer nesta hora e meia de estudo é uma síntese, é um resumo das ideias de Kardec, mas é muito importante que a gente estude isso de forma mais abrangente, o que nessa hora e meia não é possível fazer, né? Então, o que nós vimos nesses itens 324 a 333? Nós estudamos sobre os tipos de reuniões. As reuniões espíritas podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas, cada uma com seu propósito e atraindo espíritos correspondentes. Então, as reuniões frívolas atraem espíritos também dessa natureza. As experimentais e as instrutivas também, espíritos que querem trabalhar ou o fenômeno ou instruírem aquelas pessoas que estão se reunindo com este propósito. E a seriedade de propósito, né? As reuniões instrutivas são as mais proveitosas para o verdadeiro conhecimento espírita, exigindo seriedade e foco em assuntos o quê? Úteis. E lembrando que o propósito é algo que Kardec vem nos orientando em muitos dos itens que nós já estudamos, né? A intenção, o propósito, a seriedade destas reuniões. A abrangência do estudo, a instrução espírita completa inclui tanto o aspecto moral quanto o estudo fenomenológico e suas causas. Por isso, cada um dos livros que são a base da doutrina espírita, muito embora Kardec tenha nos trazido muito mais de 25 livros, né? Mas o Pentateuco espírita, as 5 obras mais importantes do Espiritismo, ela trata todos esses aspectos desse estudo, dessa coletânea que foi trazida pela espiritualidade maior para nós. O aspecto moral, o estudo dos fenômenos e de suas causas. Como é que tudo isso acontece? Então, todos esses estudos estão abrangidos pelo Pentateuco kardeciano. E a proteção mediúnica, as reuniões sérias protegem os médiuns contra obsessões e fascinações, através da análise imparcial das comunicações. Nós vimos também nesses itens a influência do ambiente. Cada participante traz consigo espíritos afins, influenciando o ambiente coletivo da reunião. Então, lembrando também de que cada pessoa influencia no ambiente coletivo, que é naquele ente coletivo que passa a ser a reunião mediúnica. Ainda, o que nós estudamos nesses itens, o poder do pensamento coletivo. A homogeneidade e a concentração dos pensamentos potencializam a qualidade das comunicações. E a Graça falou aí do seu grupo, né, que ela percebe isso, que existe uma unidade de pensamentos. Isso é muito bacana a gente perceber no grupo ao qual nós estamos integrados. E qual é o tamanho ideal dos grupos? Então, grupos menores tendem a facilitar a homogeneidade e concentração necessárias, né? A gente pode considerar, então, 7, 8, 10, 12 pessoas não são grupos grandes, né? Agora, grupos de 25 pessoas, 30, 40, aí já vai facilitando, vai dificultando essa homogeneidade. Regularidade, a constância nos horários e dias, facilita a preparação e a presença dos espíritos colaboradores, né? De tudo isso que nós vimos aqui, nós também podemos falar o seguinte: por tudo isso que Kardec orienta a que as reuniões não sejam abertas ao público, né? Sejam reuniões de pessoas que estão ali imbuídas dos mesmos sentimentos, das mesmas finalidades,
com os mesmos propósitos. Se nós abrirmos este grupo mediúnico para o público, e por isso que as reuniões não são abertas ao público, né? Reuniões mediúnicas, você terá pessoas que não estão mais imbuídas desse propósito. Às vezes estão ali por curiosidade, porque querem uma mensagem de um ente desencarnado, porque estão num momento de muita tristeza, de muito desespero. Então, aquilo vai desconcentrar o grupo, vai gerar uma quebra fluídica na harmonia daquele grupo. Isso não vai ser alcançado, isso vai atrapalhar aquela comunicação daquele grupo, né? E a regularidade nos dias e horários facilita essa preparação e presença dos espíritos colaboradores, como nós vimos. As reuniões devem buscar o quê? Equilíbrio entre seriedade e flexibilidade, evitando tanto a leviandade quanto o formalismo excessivo, né? Formalismo excessivo. É preciso trazer o quê? Amor para aquele momento também. Não adianta a gente ser só formal, né? E o objetivo final, propósito último de toda reunião espírita séria, deve ser o quê? O progresso moral e intelectual de seus participantes. Isso aqui é muito importante e Kardec vem falando sobre isso ao longo de toda a obra. O propósito último de toda a reunião espírita séria deve ser o progresso moral e intelectual de seus participantes. E aí nós estamos falando do progresso moral dos encarnados e do progresso moral dos desencarnados. O progresso intelectual dos encarnados e o progresso intelectual dos desencarnados. Este deve ser o propósito último de toda a reunião espírita séria. Então, nós podemos concluir desses itens 324 e 333, que as reuniões espíritas, quando conduzidas com seriedade, método e regularidade, elas constituem um poderoso instrumento para o estudo da doutrina e para o desenvolvimento mediúnico seguro. Então, o que Kardec chama aqui a atenção? Para a seriedade, para o método e para a regularidade. E a qualidade das comunicações está diretamente relacionada à homogeneidade do grupo, à elevação moral dos participantes. Volto a frisar, não estamos falando aqui de perfeição moral, que no nosso momento de evolução não existe, mas uma elevação moral. E a seriedade dos propósitos. O verdadeiro valor dessas reuniões não está nos fenômenos extraordinários que possam produzir, mas no ensino moral e na compreensão das leis que regem as relações entre o mundo visível e o invisível. De novo, o verdadeiro valor dessas reuniões não está nos fenômenos extraordinários que possam produzir, mas no ensino moral e na compreensão das leis que regem as relações entre o mundo visível e o invisível. Nós obtemos ensino moral para nós mesmos nas reuniões espíritas, mediúnicas? Claro que sim, né? Quanto a gente aprende, às vezes um fenômeno que acontece ali, a gente relaciona com algo que aconteceu conosco mesmo, com uma dificuldade que nós temos, com algo que nós precisamos trabalhar em nós mesmos. Então, esses itens, 324 a 333, tratou das reuniões espíritas. A partir da semana que vem, a partir do item 334, nós vamos tratar sobre as sociedades espíritas. Kardec, então, vai nos orientar sobre o futuro dos centros espíritas, né? Que naquele momento ele trata e das federações estaduais, nacionais. Naquele momento ele trata como sociedades espíritas. Eu gostaria de deixar a palavra aberta agora, nesse momento, esses instantes finais que nós temos. Se alguém quiser
dividir a sua experiência, né? Olhar para o seu grupo com tudo que nós falamos agora sobre as reuniões espíritas. Vocês identificam essas qualidades, essas características no grupo de cada um de vocês? Estejam à vontade. Sabe quando a gente lê um livro e depois assiste o filme? Não é mais ou menos assim? A gente estuda, a gente fala e a gente começa a correlacionar com a nossa realidade. O que vocês acham? Vocês veem essas características nos grupos de vocês? Como a Graça dividiu essa experiência dela, alguém gostaria de dividir também a sua? Ou alguma outra questão sobre reuniões mediúnicas que possa ter alguma dúvida, né? Será que nós não temos nenhuma dúvida sobre reunião mediúnica? Nós tratamos nesses itens sobre reuniões de ensino, reunião de estudo, reunião mediúnica, e não temos nenhuma dúvida a respeito? Ninguém? Então eu vou fazer uma pergunta. Se uma pessoa comparecer ao nosso grupo e falar assim, olha, eu gostaria de participar do grupo de vocês numa determinada oportunidade, e a pessoa nunca fez nenhum estudo mediúnico, como é que vocês orientariam essa resposta? Não poderá. E aí a gente fala assim para a pessoa? Não pode. Não. Não. Ela vai Como é que precisar vai ser ser? orientada, vai precisar estudar, aprender, para depois poder participar de uma reunião mediúnica. Certo, exatamente. Claro que com todo o cuidado, né, com todo jeito, com todo o carinho, com todo... você poderia explicar a esta pessoa, né, quais são as regras da casa para que se participe de uma reunião mediúnica e tal, e tentar entender o que ela está buscando. Porque a pessoa que vai e pede para participar de uma reunião mediúnica, ela tem uma intenção por trás. Ou é a curiosidade do fenômeno e tal, e aí é possível orientar esta pessoa sobre o que ela está buscando, né? Mas vamos lá, o que você entende que você vai ver numa reunião mediúnica? E vamos entender o que aquela pessoa está atrás. Você vai chegar ao real motivo dela estar lá, não sabe o que é? Que olha, eu perdi uma. Ela vai dizer assim: eu perdi uma pessoa muito importante para mim, e disseram que eu posso falar com essa pessoa numa reunião mediúnica. Então, aí você vai identificar o que está por trás, né? E aí, com todo jeito, com todo amor, com todo carinho, você vai trabalhar aquele sentimento daquela pessoa, acolher, trazer para junto de você, dar atenção e orientar como que aquela pessoa pode ir trabalhando aquilo que motiva ela a querer estar numa reunião mediúnica, né? Então, é mais ou menos assim que a gente deve agir quando uma pessoa fizer esse tipo de pedido, tá bem? Alguém mais? Alguma manifestação? Ana Carolina, gostaria de fazer algum adendo a tudo que traçamos aí? Não, Oswaldo, tá? Foi tudo muito bem dito. Foi muito bom. Então, tá bem. Então, gostaria de pedir que alguém de nós conduza os nossos pensamentos em prece, faça um momento de agradecimento, né? Desse momento de estudo que tivemos aqui, que a espiritualidade nos proporcionou. Pela ferramenta tecnológica, né? Olha que coisa boa que que a espiritualidade maior nos trouxe. A possibilidade de cada um na sua casa, no seu lar, na sua comodidade, participar de um estudo sobre uma obra tão importante. Quem gostaria de fazer esse agradecimento?
Graça, pode fazer a prece para nós, por favor? Faço sim, Zé Roberto. Ó, Zé Roberto, sonhando com o Zé Roberto. Faço Ó, sim. você me elogiou agora, hein, Graça? Me Você chamou de sabe. Zé Roberto, gostei. Ué, mas vocês não Pode são errar mais colegas. vezes. Não, eu estou com ele na cabeça. Vamos lá, então. Desculpa, Oswaldo. Imagina. Mas então vamos encerrar o nosso estudo da noite de hoje. Muito gratos a Deus, né, a Jesus, nosso mestre querido, aos nossos bondosos irmãos espirituais que dirigem esse estudo e que estão aqui conosco, todos esses nossos irmãos também desencarnados, que também participam desse estudo. Agradecer muito a Deus essa oportunidade, agradecer ao Oswaldo todo o seu esforço, toda a sua clareza para nos trazer esses conhecimentos, essas reflexões. A Ana, dirigente do nosso grupo também, nossa instrutora, todos eles, por toda a bondade, por dividir conosco esse conhecimento, nos esclarecer as dúvidas. Que Deus abençoe a cada um de nós e permita, Senhor, que possamos estar de volta na próxima segunda-feira para continuarmos mais uma vez aprendendo e, com isso, tentarmos ser melhores em todos os sentidos, né? Como espíritas, como médiuns, como estudantes, aprendizes dessa doutrina, como seres, né, na sociedade, em nossos ambientes. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja. Como aprendizes do Evangelho que somos, né? Sim, sim. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar aqui com vocês virtualmente, muito gostoso. Na próxima segunda estaremos juntos novamente. Uma ótima semana, Muito obrigada. semana Boa noite. abençoada a todos. Muito obrigado, Boa noite. Oswaldo. Uma Obrigada. boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Boa noite, um grande abraço a todos.